Bom dia, pessoal. É um prazer voltar aqui na PUC, a casa onde eu estudei. Então, boa parte do meu aprendizado nasceu aqui. Então, é sempre um privilégio. Agradecer aqui ao Instituto ECOA pelo convite. O tema é um tema sensacional, muito importante para todos nós, brasileiros, para o nosso país, como agregado. E meu papel aqui vai ser trazer uma perspectiva um pouco diferente, como que a gente pode impulsionar o mercado de energia, e dentro do mercado de energia, aqui o foco é a transição, mas qual que é um aspecto aqui, no ponto de vista de risco de projetos, como que a análise de risco pode trazer benefício e impulsionar o setor energético. A questão aqui é uma questão de resiliência e adaptação, resiliência em termos de ficar mais forte frente a riscos que podem afetar o setor energético, e adaptação frente às novas demandas que temos de desafio nos próximos anos para o setor. Então, se a gente recuperar um pouco, dar uma perspectiva histórica, a gente entende que expansão econômica, eu estou falando de expansão econômica nas mais diversas civilizações, tem uma demanda por energia, isso é fato, não tem discussão. Claro que uma coisa está ligada à outra, um oferecimento maior da oferta de energia, a gente tem o avanço. E hoje, por exemplo, a gente consegue ter situação de operar, por exemplo, agricultura noturna, por exemplo. E já tem gente investindo, inclusive, colocar luz artificial para impulsionar, por exemplo, o crescimento da soja, por exemplo. Ou seja, toda essa dinâmica da economia moderna, cidades vivas, cheias de recursos e conectividade, graças ao mercado de energia. E esse mercado de energia, obviamente, tem um processo que a gente chama de risk-taking, que é a tomada de risco para um avanço dessas novas demandas e ofertas de energia. Você tem um processo de risco natural nesse desenvolvimento. Esse processo pode ser deliberado ou não, é um pouco que a gente vai discutir aqui, mas risco está envolvido nesse processo. Em particular, por exemplo, quando a gente olha você pega uma perspectiva muito mais longa da história, a gente enfrenta vários eventos, diversos eventos. E é claro que esses eventos que estão ali no lado direito podem ser positivos ou negativos, ou seja, tem um impacto positivo na sociedade ou não. Ali eu destaco, por exemplo, ali a criação das cidades na Europa, por exemplo, aqui na questão do motor elétrico, por exemplo, onde tem diversos eventos, e esses eventos estão acompanhando, claro, o desenvolvimento manufatura, industrial, o desenvolvimento da sociedade como um todo. E é claro que a energia está nesse meio. A energia está nesse meio desse desenvolvimento. A gente podia encher essa tela de uma série de outros desenvolvimentos, esse desenvolvimento continua, e a questão da energia é fundamental nesse processo de continuar esse desenvolvimento. E aí a gente caminha nessa questão da transição e na quantidade até de energia ofertada, no sentido de a gente precisa dessa demanda como energia. Sabiamente, o professor Hans, na Suécia, ele categorizou o mundo, por exemplo, ali representado pelos chinelos, de chinelo avião, ou seja, pessoas que têm acesso a bens de consumo muito básico, elementar, e depois caminha em direção à bicicleta, vai trabalhar com bicicleta, no sentido de deslocar até o carro, até o avião, representando, digamos, as economias mais sofisticadas. E boa parte do mundo está ali no meio, hoje, mas quando a gente pega a história de 200 anos do mundo, a gente está evoluindo em termos de renda e em termos de qualidade de vida, ali medido pela expectativa de vida. Mas o que isso tem a ver com o mercado de energia? O mercado de energia, simplesmente para isso acontecer, foi importantíssimo e é importantíssimo que o setor energético possibilite esse impulsionamento dos países a aumentar a sua expectativa de vida, a expectativa de vida, com a medida de qualidade, de bem-estar, e aumentar a renda dos países. A energia está nesse meio, nesse processo. E é natural que todos os países vão caminhar nessa direção, ou seja, caminhar em direção aos países que tradicionalmente vivem melhor, conseguem oferecer para a sociedade um bem-estar melhor para os seus cidadãos. E, claro, o Brasil está naquele meio, está no meio ali, entre os países emergentes, e está caminhando nessa direção. A gente precisa, então, ou seja, mais gente, mais estrutura, em termos da cadeia global, demandando por energia, isso é fato. Só que o cenário no meio desse processo de ter mais essa exigência energética,
seja qual é essa exigência que vai ser, a gente tem uma série de eventos que atravessam a humanidade. Isso é um fato. Só que, pegando em 2020, a gente tem relatado uma série de eventos, de várias naturezas, eventos naturais, eventos políticos, aqui em particular, pegando mais eventos de catástrofes naturais. E esses eventos de catástrofes naturais, obviamente, também impactam o setor energético. Ele gera volatilidade, ele gera incerteza no processo. Por exemplo, na época que a gente estava focado muito em pandemia, em 2021, no sul dos Estados Unidos, teve um frio excepcional, e só de perdas econômicas nós estamos falando de 30 bilhões. E desses 30 bilhões, apenas metade foi segurado, ou seja, apenas metade estava protegido. Ainda ficou metade a cargo da sociedade absorver essas perdas. Isso eu estou falando de apenas um evento. E aí, além de ter esses eventos naturais, a gente tem o que a gente chama de riscos que estão emergindo com o desenvolvimento da sociedade. E aqui eu estou separado em quatro grupos, que tem desde a questão ambiental, que foi, por exemplo, nessas questões de desastre ou eventos, a questão social, política e econômica, a questão tecnológica, a tecnologia, do mesmo tempo que ela impulsiona, ela traz novas oportunidades, ela também traz alguns desafios e alguns riscos também, levanta. A questão regulatória legal. Então, e aí, paralelamente, de novo, assim como os eventos naturais, o mercado de energia também está dentro dessa situação de risco. É claro, ela não está isento de novos riscos afetar o cenário energético. A cadeia do setor energético ela é complexa, ela não é simples. Novas fontes surgem, mas depende das fontes anteriores. A questão de armazenamento e a questão de transporte conta muito. É uma cadeia altamente interligada. E ela está sujeita, obviamente, a algumas fragilidades que inteligência de risco precisa estar ancorada para minimizar diversos problemas e eventos no setor. E aqui eu chamo alguns pontos de atenção, é claro, para continuar nesse desenvolvimento do setor. Projetos de energia renováveis, assim como o professor mencionou anteriormente, não são baratos, são uma estrutura que demanda um investimento alto. Então, é claro que na hora de fazer um investimento alto, o investidor vai olhar pelo risco desse processo, quanto de risco ele está assumindo nisso, qual que é o risco disso. Projetos de armazenamento também não, tem muito projeto de pesquisa em cima disso, projetos que tem, obviamente, a gente às vezes só vê o sucesso, mas tem muito projeto de dinheiro de fundo perdido até chegar em resultados satisfatórios. A questão que é importante também de economia circular, é claro, a economia circular no sentido como que isso afeta essa questão energética, no sentido de reaproveitamento, ou até de voltar como insumo para a indústria. Hidrogênio também não é um projeto barato. E, é claro, no fim do dia, toda a eficiência energética e da construção civil é muito importante a gente olhar nessa estrutura. E essa complexidade da cadeia do setor energético ela passa por uma inteligência de risco. É um setor complexo e demanda altos investimentos. Então, ele precisa ter uma inteligência de risco por trás dele para favorecer os projetos e para ter maximização de resultados, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista para a sociedade. Aqui, só para resumir de todos aqui que eu estava falando, mas para dar algumas ênfases, a gente tem novas economia, um acelerado desenvolvimento, isso introduz um impacto que é incerteza técnica, uma coisa que em risco a gente chama unknown, quer dizer, riscos que eu nem sei que existem, são riscos que eu ainda nem sei que eles podem aparecer nessa situação. Ele precisa a gente tem um desafio ou impacto de ter novas capacidades técnicas, aí aqui eu estou falando de pessoas mesmo, ou pensando em novas soluções e operando novas tecnologias dentro do setor. E, claro, que isso pode ser minimizado de uma certa forma, pensando em como que transferência de risco ou gestão de risco pode ajudar minimizar esses impactos, inclusive até fazendo cooperações com centros de pesquisa e inovação que possam auxiliar o mercado, o setor de energia, a ter esse entendimento mais claro desses desafios, e aqui eu falando de desafio, praticamente, o impacto de riscos na atividade energética, como que os centros de cooperação e inovação podem auxiliar e trazer mais insights, informação de capital humano e mais clareza para o setor. E, claro, muito falado é a questão do risco climático, no sentido que a atividade climática, por si só, é uma atividade dinâmica,
e essa dinâmica ela gera um grau de exposição altíssimo, né? E aqui a gente estava falando de muitas fontes que dependem da atividade climática. Isso gera uma vulnerabilidade, gera como que a gente chama de model risk. Model risk aqui eu preciso, uma vez que eu tenho, por exemplo, energia eólica, eu tenho uma série de modelos, por exemplo, de precificação, de resultados, de taxas, de tarifas, e eu preciso ter parâmetros em cima disso e gera uma incerteza nesse modelo, porque amanhã pode ter uma atividade climática muito diferente do esperado e se gera essa incerteza, né? E aí a gente precisa pensar de novo em alguns mecanismos de transferência de risco e desenhos de produto que encaixam e protejam esse mercado. Não só quem vai investir no tempo inicial de um projeto, mas também quem vai consumir isso lá na frente, por exemplo, comprando energia por um período ou pensando numa instalação de uma nova planta industrial que depende de certas fontes de energia. Claro que aqui, quando você pega, assim, a gente tem um mercado de proteção muito particular, que a gente chama de mercado de seguros. Ele está aí para também ajudar essa questão e suportar o setor de energia. E a gente tem diversas proteções e que podem auxiliar nas diversas fases de um projeto de energia, né? Desde a parte do projeto em si, da construção e na operação. E, basicamente, o que se a gente fosse resumir, ele foca em proteger pessoas, danos e responsabilidade e resultados, né? E enquadrando desses, por exemplo, tem os diversos produtos de proteção ou de transferência que o mercado de energia, o setor de energia pode usar em favor, né? Por exemplo, a gente pode pensar num produto que é diferente, que lá fora na Europa está se usando muito, um produto paramétrico, por exemplo. Eu fixo, por exemplo, uma produção, se não, por exemplo, não ventar numa quantidade, eu posso remunerar a empresa porque não teve o índice desejado e eu crio uma proteção porque não atingiu o índice necessário, que poderia ser um seguro paramétrico para o mercado. Ou seja, existe desenho de produtos que podem ser altamente relevantes aqui para o setor de energia, no sentido de maximizar. Entender risco não é uma questão de ter uma visão pessimista. Pelo contrário, risco é uma questão de oportunidade. É você se alavancar no seu negócio com muito mais proteção e no sentido de alcançar melhores resultados, melhores mercados, numa vertente mais protegida, numa vertente com mais inteligência, segurando, claro, protegendo aqui pessoas, danos, patrimônio e responsabilidade e resultados. Só para ter um exemplo, a indústria de seguro, embora não se comenta muito no mercado de energia os números, mas pegando um dado global, ela devolveu para a sociedade 12 bilhões, ela devolve mais ou menos 12 bilhões anual em proteção, só para o setor energético. Isso é voltado em proteção dessas diversas que eu falei, reparando eventos que atingem o setor. E aqui um quadro aqui que é muito usado aqui para a gente, para todos nós que estamos nessa parte que cuida de risco, é sempre considerar o contexto, descrever bem o sistema que está inserido nesse contexto, medir o risco, é importante, porque no final do dia o risco é precificado, você tem que precificar esse risco, gerir esse risco e comunicar ele, claro, não só internamente com uma organização, como para a sociedade. Claro, é um tema muito sensível, energia sempre foi e sempre será extremamente sensível para a sociedade, né? Aqui a gente já viu recentemente, efeito pandemia, agregado à guerra na Ucrânia, o preço, aluguel e energia subiu muito na Europa, então consumiu em torno ali de 20% a 40% da renda dos europeus. É um tema sensível. Agora, recentemente, semana passada, a ANEEL autorizou em Minas Gerais um reajuste aproximadamente de 15%. Aí eu não estou julgando o valor ali, se foi muito, se foi alto, mas é uma questão que é sensível para a sociedade. Então, isso tem que levar em consideração. Para a indústria como um todo, importantíssimo, porque se instalar em um projeto depende do custo dessa energia para fazer projetos de várias naturezas. Então, assim, é um tema muito importante para a sociedade, extremamente importante, extremamente sensível. Sensível no bolso, sensível na proteção e no desenvolvimento da sociedade como um todo. E aí, é claro, aparece uma agenda que eu acho que é importantíssima. E pegando aqui, fazendo um fechamento para o nosso caso do Brasil. É inaceitável que hoje a gente ainda, pessoas não têm nem saneamento e acesso à água potável.
e energia. Assim, são questões de infraestrutura básica para o nosso país. Para as organizações, empresas, ser líder nas diversas setores da cadeia global, energia é fundamental. O preço da energia, o tipo de energia, como vai ter esse acesso. E, claro, e aumentar a renda per capita do Brasil, aumentar a renda das pessoas, que as pessoas possam ter uma renda melhor, e a gente alcançar aquele gráfico que eu coloquei inicialmente, que é a gente aumentar a renda do Brasil junto com expectativa de vida. A energia, novamente, é fundamental para isso, é o preço dessa energia. Então, o que a gente espera? Por princípio, a gente espera que essa transição seja sustentável, competitiva, acessível e segura. O que a gente desenhar, o que a gente pensar como mercado, ele tem que trazer uma menor volatilidade, um preço acessível e competitivo. Senão ficará muito complicado a gente caminhar nessa agenda, como o Brasil, em particular, pensando em empresas e pessoas aqui como sociedade, a gente caminhar nessa missão que temos aqui para o nosso país. Aí eu agradeço a participação.